Senhores vereadores, cidadãos que nos dão a honra da presença e participação, também aqueles que acompanham pela transmissão no site oficial da Câmara e em concomitância pela Rádio Comunidade FM, boa noite. Declaro aberta a 7ª sessão ordinária de hoje, dia 6 de março de 2017. Consulto, pois, os senhores vereadores sobre a dispensa da leitura da ata da sessão anterior, do dia 1º de março de 2017, e que foi enviada a todos os vereadores por e-mail. Havendo concordância do plenário quanto à dispensa da leitura da referida ata, coloco-na em discussão. Em votação, a ata da sessão anterior foi aprovada por unanimidade dos senhores vereadores. Matérias constantes do expediente, recebidos do senhor prefeito. Ofício número 24/2017, encaminhando o projeto de lei número 08/2017, que altera dispositivos da lei número 3.286, de 17 de agosto de 2016. Às comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento e de Cultura e Assistência Social. Votar urgência. Este projeto de lei de autoria do Poder Executivo, o de número 8, ele vem em caráter de urgência e ele altera dispositivos da lei número 1695 de 1991. A alteração é no artigo 14, a inclusão aqui de um parágrafo único, em que diz: os cheques emitidos ou transferências eletrônicas em face à conta do Fundo Municipal de Saúde deverão ser assinados pelo tesoureiro, diretor de finanças e chefe do Executivo Municipal, devendo conter, no mínimo, 2 assinaturas. A mensagem traz: toda a movimentação financeira da municipalidade, bem como todo o controle financeiro, é feito pela tesouraria e sob supervisão do diretor de finanças do município. Porém, o Fundo Municipal de Saúde exigia que tal movimentação tivesse obrigatoriamente a assinatura do diretor de departamento de saúde. Este procedimento dificulta e atrasa todo o processo de movimentação da conta, visto ser a atualidade quase toda por meio eletrônico, com token de autorização, como o controle de movimentação de todos os recursos do município, seja ele de próprios municipais, de convênios e de fundos. São feitos pelo Departamento de Finanças. É importante para a boa qualidade dos serviços que a movimentação seja também feita pela tesouraria do município. Em nada prejudica os recursos do fundo, pois existe obrigatoriedade da prestação de contas e da autorização do empenho que é feita pelo diretor de departamento de saúde, e sem empenho não há pagamento. Essa é a mensagem trazida no corpo deste projeto de lei, assinada pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. A urgência do referido projeto está em discussão. Para uso da palavra, o vereador Alan João Orlando. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente que nos acompanha através dos veículos de comunicação. Senhor presidente, a minha fala aqui nesse momento, no início da sessão, é que eu ando um pouco preocupado com tanto de pedidos de urgência que têm sido votados nessa casa. Como o nome já diz, urgência é urgência e tem que ser exceção, mas tem sido regra. Quando vota-se a urgência, nós temos a obrigatoriedade de aprovar ou rejeitar o projeto no prazo de 45 dias. Se a gente não votar a urgência, não necessariamente nós temos que estender e votar mais do que 45 dias. Mas aí a Casa de Leis não teria a obrigatoriedade de votar dentro dos 45 dias. Então, acredito que alguns projetos exigem um pouco de nós vereadores, assim como tem outras demandas também dentro da Casa. As comissões estão se reunindo toda semana. O próprio senhor presidente tem tido muita demanda também por parte da gestão da Casa. Então, eu acho que está ficando um pouquinho sobrecarregado essas votações muito rápidas, e os vereadores
nós estamos tendo um pouco de dificuldade na leitura, do acompanhamento dos projetos, e está tendo muita pressa, eu acho, para votar alguns projetos. Então, eu gostaria de fazer aí um apelo ao Poder Executivo para ter um pouco melhor de senso nessa questão dos pedidos de urgência. Urgência tem que ser urgência mesmo. Eu concordo também com essa alteração, para ser votada agora. Porém, regime de urgência, aí vai ter mais uma em regime de urgência. Nós já votamos vários pedidos em regime de urgência. Eu tenho ficado um pouco preocupado em relação a isso, senhor presidente. Por isso que eu vim fazer essa fala, né, quanto eu acho que outros colegas também estão com essa dúvida, com essa preocupação, quanto aos pedidos de urgência. Na outra gestão também tiveram esses problemas. Tudo era pedido de urgência. Aí vinha aqui, tinha que solicitar a cada vereador para votar o pedido de urgência. Eu acho que urgência tem que ser urgência mesmo. Então, eu tenho ficado preocupado com isso. Eu acho que outros vereadores também podem fazer uso da palavra para poder explicar um pouquinho da opinião de cada um deles em relação a esses pedidos de urgência. A urgência do referido projeto continua em discussão. Vereador Marcelo Ozelin. Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos acompanha e os que nos acompanham pelos meios de comunicação. Eu, como presidente também de uma das comissões aí, fico também um pouco preocupado e comungo também da mesma ideia que o nosso amigo Alan. Eu acho que a gente tem que ter um pouco mais de tempo, principalmente em algumas matérias, em alguns requerimentos, alguns pedidos que vêm, né? É lógico que a nossa comissão, como as outras comissões, estão aqui para isso, para analisar, ver o parecer, se é constitucional ou inconstitucional, mas eu também comungo dessa mesma ideia do Ala aí. Eu acho que deveria ter realmente urgência naquilo que realmente é muito urgente, que não pode esperar muito tempo. Então, o meu pedido também, até para o assessor parlamentar aí, que é o Maquininha, é que atenda esse pedido nosso aí. A urgência continua em discussão. Fará uso da palavra o vereador Gideon dos Santos. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, público presente, aos internautas e aos amigos ouvintes da Rádio Comunidade FM. Entendo muito bem a colocação do vereador Alan, do vereador Marcelo. Realmente estão sobrecarregando um pouco a Casa de Lei, mas muitos dessa votação de urgência que está entrando, isso faz parte de uma dotação orçamentária muito difícil de trabalhar, que foi deixada no ano passado para trabalhar esse ano. Então, muitos desses projetos vêm com urgência por causa disso, mas também sou a favor de um pouco menos, porque está corrido, mas saiba, a maioria dos que vieram por urgência é por causa da dotação orçamentária que ficou para 2017, que está difícil de trabalhar com isso. Muito obrigado, uma boa noite. Continua em discussão a urgência, fazendo uso da palavra o vereador Alessandro Rossi Bertazzi. Senhor vereadores, senhor presidente, público que nos acompanham e aqueles que nos acompanham pelos meios de comunicação. Quero aqui também dar minha opinião a respeito do regime de urgência, dos projetos que estão sendo vindo aqui, chegando para a nossa casa para estar sendo votado. Me causa também uma certa preocupação, tendo em vista que o que acontece? Alguns dos projetos não estão sendo bem esclarecidos, nós não estamos tendo tempo apto para apreciar esses projetos. Então, gostaria de estar reivindicando ao líder do governo, ao Maquininha, que o pessoal lá do Poder Executivo tivesse revendo algumas situações e mandando para essa Casa de Lei aqueles projetos que são realmente importantes que se votem à urgência, para que a gente tenha um pouquinho mais de tempo para estar analisando, para estar estudando e estar votando realmente, sem dúvida, dos projetos, com cautela e sabendo realmente o que está votando. A urgência do referido projeto de lei continua em discussão. Senhores vereadores,
Eu tratei durante o mandato anterior, por várias ocasiões, e alego aos senhores, e há de se provar isso, que não foi no primeiro ano do mandato anterior, mas por muitas ocasiões eu acusei a urgência como sinônimo de atraso. Sempre disse isso, que não havia urgência e sim havia atraso. Como havia um atraso, por isso encaminhava, correndo para fazer quantos projetos nós aprovamos nesta casa, dispensando os prazos, passando por N situações, prazos de emendas, prazos para análise mesmo das comissões, porque entendíamos que se não fizéssemos esse procedimento, a população padeceria, o prejuízo seria da população. Eu concordo que os projetos de lei que estão chegando do Poder Executivo a esta casa, acredito que todos os projetos de lei estão com pedido de urgência. Todos, sem exceção. Não me lembro de nenhum ter entrado sem a urgência. Virou uma praxe e não é esse o hábito. A urgência ela é exceção, como o vereador Alan colocou, não é a regra. A regra é o envio do projeto de lei e a urgência são para casos específicos. Essas urgências chegam, esses projetos chegam de uma forma comum à Câmara, no entanto, não há uma explanação semanal sobre cada um desses projetos. O porquê dessa urgência? Todos os vereadores aqui, eles trabalham em prol, se debruçam, as comissões principalmente se debruçam sobre as matérias que aqui chegam, mas precisa dessa informação prévia. Ora, a urgência está chegando não só no corpo da lei, mas porque, se não for debatido, se não for deliberado, prejudicará tal setor, prejudicará o andamento de tal setor. Então eu sugiro e peço, ao mesmo tempo, ao assessor, ao Marcos Pereira André, que verifique junto do Executivo essa possibilidade. Ora, se há muitos projetos que dependem aí da aprovação da urgência e da deliberação imediata desta casa, que venha o assunto a ser tratado previamente nesta casa e ser informado a todos os vereadores. Ora, vão chegar 4, 5, 6 projetos imediatos com o pedido de análise urgente e, se não for deliberado, acarretará essa consequência. Eu acho esse um posicionamento imprescindível e esse é o meu posicionamento aqui narrado. A urgência do projeto de lei número 8 está em votação. Os vereadores a favor permaneçam sentados e os contrários que se levantem. A urgência foi derrubada, rejeitada. Projeto de lei número 9. Ofício 25/2017, encaminhando o projeto de lei número 9/2017, que altera dispositivos da lei número 1.695, de 11 de março de 1991, às comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento e Saúde. Votar urgência. Senhores vereadores, é um projeto de lei, o projeto de lei número 9, em caráter de urgência igualmente, e que altera dispositivos da lei 3.286 de 2016. Traz a seguinte informação. Artigo 1º, o artigo 13 da lei 3.286, de 17 de agosto de 2016, que dispõe sobre a criação e funcionamento do Conselho Municipal de Assistência Social e do Fundo Municipal da Assistência, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 13, parágrafo 3º, cheques emitidos em face à conta do Fundo Municipal de Assistência Social deverão ser assinados pelo tesoureiro, diretor de finanças e chefe do Executivo Municipal, devendo conter, no mínimo, 2 assinaturas. O teor, pelo visto, é o mesmo. No entanto, este trata da assistência social, enquanto o outro trata do Fundo Municipal de Saúde. A urgência do projeto número 9 está em discussão. Em votação, os vereadores a favor permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Houve um empate e eu decido a favor de rejeitar a urgência.
Ofício número 192/2017, solicitando à comissão competente promover correções no projeto de lei complementar número 01/2017, em tramitação nesta Casa, à Comissão de Justiça e Redação. Ofício número 193/2017, solicitando à comissão competente promover correções no projeto de lei complementar número 02/2017, em tramitação nesta Casa, à Comissão de Justiça e Redação. Recebidos de diversos. Ofício sem número da Associação Viva a Vida, encaminhando prestação de contas do mês de janeiro de 2016, referente ao convênio municipal, lei número 3.327/2016, à Comissão de Finanças e Orçamento. Ofício sem número da Associação Casa do Abrigo de Porto Ferreira, encaminhando prestação de contas do mês de janeiro de 2016, referente ao convênio municipal, lei número 3.312/2016, à Comissão de Finanças e Orçamentos. Recebidos dos senhores vereadores, requerimentos. Requerimento 107/2017. Senhor Presidente, requeiro a Vossa Excelência, obedecidas as normas regimentais, que seja oficiado ao ilustríssimo senhor Prefeito Municipal, solicitando aos mesmos informações a respeito da Central de Atendimento 192 Ambulância, pois recebi reclamações de que esta central está operando sem atendentes próprios nos períodos noturnos, ou seja, das 18 às 06 horas, e também nos finais de semana e feriados, sobrecarregando assim os serviços da Guarda Municipal que trabalham na Central de Comunicações, pois estão tendo que atender os telefones de emergências distintos, além das chamadas 192, que não é de atribuição da Guarda Civil Municipal. Plenário Círio Ignatius, 3 de março de 2017, José Gustavo Braga Colucci, vereador. O requerimento número 107 está em discussão. Em votação. Requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 108/2017. Senhor Presidente, requeiro a Vossa Excelência, obedecidas as normas regimentais, que seja oficiado ao ilustríssimo senhor Prefeito Municipal, solicitando ao mesmo informações a respeito de 2 veículos de propriedade da Prefeitura Municipal que estão estacionados na rua Reinaldo Massoneto, altura do número 540, que há mais de 1 ano parados no local. Número 1. Qual o motivo de esses veículos permanecerem tanto tempo esperando conserto? Número 2. Há possibilidade de retirada imediata desses veículos do referido local? Justificativa. Esse vereador foi procurado por moradores do bairro que reclamaram que esses veículos servem de esconderijo de pessoas e que algumas peças já teriam sido retiradas. Plenário Círio Ignatius, 13 de março de 2017, Gideon dos Santos, vereador. O requerimento número 108, de autoria do vereador Gideon dos Santos, está em discussão. Para uso da palavra, o autor da propositura legislativa. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, público presente, internautas e ouvintes da Rádio Comunidade. Este requerimento eu coloco nesta Casa de Lei, pois há exatamente 1 ano e 8 meses, minha esposa morava nesse bairro e vejo que o ônibus da prefeitura está parado para conserto lá, já faz 1 ano e pouco. A semana passada tive informação que 2 micro-ônibus, acredito que são pertencentes à prefeitura, mas não sei exatamente qual departamento, micro-ônibus e um ônibus, está parado há todo esse tempo na porta de uma oficina. Isso é um descaso com o nosso dinheiro, se esse caso está acontecendo. Infelizmente, vem de outra administração, mas não se pode arrastar por essa administração. A gente não sabe até quando vai, por isso coloquei esse requerimento, para que seja tomada as devidas providências e retirada esses veículos daquela rua, pois está trazendo bandidos, já estão tirando peça desses 2 veículos por um abandono total. Então, por isso que eu coloco esse requerimento e peço a aprovação dos senhores vereadores. Uma boa noite. O requerimento continua em discussão. Fará uso da palavra o vereador Marcelo Ozelin.
Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos acompanha e os que nos acompanham pelos meios de comunicação. Como o vereador Gideon aí já comentou, são 2 micro-ônibus da Prefeitura, um do Departamento de Saúde, salvo engano, o outro do Departamento de Educação. Já foram questionados os gestores aí, os que estavam tomando conta na outra gestão, e realmente se arrasta ainda aí, e é um tempo que não poderia estar ficando todo esse tempo parado, haja visto que pode comprometer outras peças aí e acabar ficando até mais caro do que já vai ficar o conserto desses veículos. Então, peço também aí a colaboração da nova gestão, das pessoas que estão à frente da manutenção desses veículos, que tomem as devidas providências. O requerimento continua em discussão. Para uso da palavra, o vereador Alan João Orlando. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente e que nos acompanha através dos veículos de comunicação. Parabéns pelo requerimento, vereador Gideon. Tem acontecido em vários bairros, não só com relação a ônibus, mas a gente tem visto aí veículos, inclusive, que ficam parados no meio da rua, assim, próximo, mal estacionados, aliás, né? Como se estivessem em desmanche, e a cidade fica com aparência de abandono total, mas não por parte da administração, mas por parte do próprio proprietário do veículo, do próprio morador daquele bairro, enfim. Acontece com vários móveis, também sofá, guarda-roupa, e a cidade fica com aparência de suja, mas não é culpa da administração, porque se a gente for criar esse hábito, não vai ter poder público nenhum que vai aguentar limpar todos esses bairros continuamente. A gente já teve muito exemplo disso, naquela parte indo para o clube de campo, atrás do clube Porto Ferreira, inclusive, limpava-se aquele terreno, a prefeitura limpava, dava 2 dias, estava tão sujo quanto antes. Então, e na época, inclusive, da crise da dengue, que se deu aqui no ano retrasado, 2015. Então, tem que ter esse apelo de conscientização, de informação, apelo educativo, para que a população também participe, junto com a administração, de uma cidade mais limpa e melhor para todos. Então, parabéns pelo requerimento. O requerimento continua em discussão. Em votação, o requerimento foi votado por unanimidade. Requerimento 109/2017. Senhor presidente, requeiro a Vossa Excelência, obedecidas as normas regimentais, que seja oficiado ao ilustríssimo senhor prefeito municipal, solicitando ao mesmo informações sobre o plantão do Centro Odontológico aos finais de semana e feriados. Número 1. Atualmente, há plantões do Centro Odontológico aos finais de semana e feriado? Número 2. Quando um munícipe necessita de atendimento odontológico de urgência fora do horário comercial, onde ele pode procurar este atendimento? Se existir este atendimento, especificar o local e anexar a quantidade de atendimentos de janeiro até a presente data. Número 3. Se não houver esses plantões aos sábados, domingos e feriados, seria possível um estudo para que esse serviço fique à disposição da população o quanto antes? Número 4. Se não houver possibilidade de atendimento à população aos finais de semana e feriados, especificar o porquê. Plenário Ciro Ignatius, 3 de março de 2017, vereador Marcelo Ozelin. O requerimento número 109 está em discussão. Para uso da palavra, o vereador Alan João Orlando. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente e que nos acompanha através dos veículos de comunicação. Excelente requerimento, a demanda é muito grande no Centro Odontológico. Primeiro, parabenizar esse serviço público que existe aqui em Porto Ferreira e em outras cidades. É uma característica bastante nacional, nossa mesmo, brasileira, que outros países não têm esse sistema de odontologia gratuito, né? Inclusive, quando você comenta, a pessoa acaba até assustando. Eu já tive essa experiência, quando se fala em relação a tratamento odontológico. E, então, é de suma importância realmente o serviço. A demanda é muito grande no centro odontológico, mas muito mesmo. A minha tia é servidora pública naquele local, faz mais de 20 anos,
e ela sempre comenta comigo em relação à demanda da população, principalmente nos bairros periféricos. Então, é de suma importância que se faça um programa, uma programação por parte do Departamento de Saúde, né, dentro da área odontológica, que possa atender também aos finais de semana ou feriados. Também já teve aquela carreta móvel, às vezes acontece, né, de ter essa carreta móvel, já foi feita em ônibus também, é um projeto muito bacana. Então, que se possa implementar agora no início da administração, para que mais pessoas usufruam desse serviço. O requerimento número 109 continua em discussão. Fará uso da palavra o autor da propositura, vereador Marcelo Ozelin. Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos acompanha e os que nos acompanham pelo meio de comunicação. Fiz esse requerimento solicitando aí algumas informações, haja visto aí algumas pessoas que me procuraram. Nós sabemos, a maioria já pôde passar pela experiência de ter uma dor de dente e talvez, na maioria das vezes, você não ter a quem recorrer num final de semana, num feriado, num horário fora do horário comercial. Então, a minha preocupação, principalmente, é com essas pessoas que não têm esses recursos, que não têm um dentista particular para poder estar fazendo uma visita, e principalmente na hora que mais precisa, que é na hora que está sentindo muitas dores. Se eu não me engano, houve um tempo que era disponibilizada uma sala no pronto-socorro, que tinha um plantonista, um dentista. Hoje não sei se tem. Essa pessoa, várias pessoas, inclusive, me procuraram, e o meu requerimento é em busca dessas informações. O requerimento que solicita se há plantões do Centro Odontológico aos finais de semana e feriados, de autoria do vereador Marcelo Ozelin, continua em discussão. Em votação, o requerimento foi aprovado por unanimidade. O requerimento número 110, de autoria do vereador Marcelo Ozelin, requer a esta Casa que seja constado em ata votos de pesar pelo falecimento do senhor Gesivaldo Soares dos Santos. A mesa dá despacho favorável ao requerimento do nobre vereador. Requerimento 111/2017. Senhor presidente, requeiro a Vossa Excelência, obedecidas as normas regimentais, que seja oficiado ao ilustríssimo senhor prefeito municipal, solicitando ao mesmo informações referente à prestação de serviço de limpeza pública da empresa Valfer Construção e Comércio Limitada. Número 1. Qual o cronograma de limpeza nos bairros da cidade? Número 2. O serviço de limpeza atende toda a cidade, incluindo regiões periféricas da cidade? Em caso negativo, quais os motivos? Número 3. O quadro de funcionários estabelecido no contrato está completo? Número 4. A empresa fornece aos seus funcionários equipamentos de proteção individual, EPIs? Número 5. Existem treinamentos sobre segurança no trabalho ministrados aos funcionários que estão diariamente expostos a acidentes? Plenário Ciro Ignatius, 3 de março de 2017, Ismael Miguel da Silva, vereador. O requerimento número 111 do vereador Ismael Miguel da Silva está em discussão. Em votação, o requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento 112/2017. Senhor presidente, requeiro a Vossa Excelência, obedecidas as normas regimentais, que seja oficiado ao ilustríssimo senhor prefeito municipal, solicitando ao mesmo as seguintes informações. Número 1. Por quais motivos houve interrupção no transporte dos idosos que são atendidos no Centro Dia do Idoso? Número 2. Quando essa situação será normalizada? Justificativa. O autor da presente matéria foi procurado por familiares de idosos assistidos pelo referido projeto, solicitando esclarecimentos quanto à interrupção no transporte que os levam até o local.
Plenário, Ciro Ignatius, 3 de março de 2017. Antônio Carlos Correia, vereador. O requerimento número 112 do vereador Antônio Carlos Correia, que solicita informações sobre a interrupção no transporte dos idosos que são atendidos no Centro-Dia do Idoso, está em discussão. Para o uso da palavra, o vereador Alessandro Rossi Bertazzi. Parabenizar o vereador Toninho Correia. Ainda no dia de ontem, vereador, uma pessoa também me procurou, me questionando a respeito da situação do transporte do pessoal lá do Centro-Dia. Então, eu quero parabenizar você e solicitar ao Poder Executivo que reavalie o mais rápido possível a possibilidade de estar normalizando esse serviço para essas pessoas que tanto precisam. A grande maioria delas já vem levando esses idosos para o Centro-Dia porque não tem a disponibilidade de estar com eles dentro de casa. Então, é importante a função desse transporte e a gente pede aí para o assessor legislativo, para o líder do governo, que converse então com o nosso prefeito Rômulo Ripa e o mais rápido possível retome esses trabalhos. O requerimento continua em discussão. Antes de colocar em votação o requerimento, eu só lembro o senhor vereador Alessandro Rossi Bertazzi pelo disposto no regimento interno, em que, quando do uso da palavra, há que se lembrar dos demais vereadores da mesa, que é o cumprimento do nosso regimento. Agradeço a atenção do nobre colega. O requerimento está em votação. Os vereadores a favor permaneçam sentados e os contrários que se levantem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 113/2017. Senhor presidente, requeiro a Vossa Excelência, obedecidas as normas regimentais, seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando as seguintes informações a respeito dos postos de saúde. Número 1. Qual a relação de postos de saúde e onde estão localizados? Discriminar os que possuem o Programa de Saúde da Família, PSF. Número 2. Qual o horário de atendimento de tais unidades? Número 3. Qual a relação de funcionários de cada unidade? Número 4. Quais são os procedimentos realizados nas unidades e o número de pacientes atendidos mensalmente? Justificativa. Tendo em vista que os postos de saúde localizados nos bairros são utilizados frequentemente pela população e a mesma tem se queixado pela falta de atendimento e fechamento de alguns deles, plenário Ciro Ignatius, 13 de março de 2017, Alan João Orlando, vereador. O requerimento está em discussão. Em votação. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento 114/2017. Senhor presidente, requeiro a Vossa Excelência, obedecidas as normas regimentais, seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando as seguintes informações quanto à virada esportiva. Número 1. Quantos munícipes participaram do evento? Qual a quantidade de participantes por modalidade, atividade? Número 2. Quais os critérios utilizados para a escolha das bandas que se apresentaram no palco cultural? Haja vista a diversos músicos reclamaram por não terem sido convidados. Número 3. Quanto tempo cada banda teve para se apresentar? Número 4. Quais foram as despesas com o referido evento? Discriminar cada gasto. Plenário Ciro Ignatius, 13 de março de 2017, Alan João Orlando, vereador. O requerimento número 114 está em discussão. Para uso da palavra, o vereador Gideon dos Santos. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, público presente, aos internautas e ouvintes da rádio. Quero parabenizar o vereador Alan pelo requerimento. Já alguma sessão atrás, o vereador Ismael parabenizou também a organização pela virada. E realmente a quantidade de pessoas foi uma quantidade grande que participaram, mas temos certeza que ficaram muitas bandas, muitas pessoas de fora
que não tiveram acesso. A virada esportiva esse ano foi muito boa, mas o ano que vem, para ser muito melhor, é importante que tenha esse questionamento e esses questionamentos sobre o evento. Então, eu também já parabenizei o organizador do evento e espero que o ano que vem a virada cultural seja muito melhor. Muito obrigado. Parabéns, vereador. O requerimento continua em discussão. Em votação, o requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento 115/2017. Senhor presidente, requeiro a Vossa Excelência, obedecidas as normas regimentais, que seja oficiado ao superintendente da Agência Reguladora de Serviços Públicos do município de Porto Ferreira, solicitando ao mesmo as seguintes informações. Número 1. Considerando que munícipes apontaram que a agência não possui sistema de protocolo, por qual motivo o órgão ainda não implantou tal sistema? Número 2. Como o órgão atualmente protocola os documentos recebidos e como controla os prazos para atendimento às solicitações? Número 3. Há possibilidade de editar o contrato em vigor com a empresa especializada na licença de uso de softwares, o módulo de protocolo? Em caso positivo, já foram feitos estudos e tomadas as medidas necessárias nesse sentido? Se sim, favor relatá-las. Número 4. Na impossibilidade de aditamento contratual, a agência já planejou e tomou medidas para a contratação de empresa que forneça sistema de protocolo? Favor especificá-las e informar a previsão de tempo para que o referido sistema esteja em funcionamento. Plenário Cílio Ignati, 3 de março de 2017, Miguel Brajão Lima Coelho, vereador. O requerimento que solicita à Agência Reguladora de Serviços Públicos de Porto Ferreira informações sobre a ausência de sistema de protocolo no órgão municipal está em discussão. Senhores vereadores, fiz esse pedido conforme conversa que tivemos até aqui nesta Casa de Leis com um dos representantes e servidores lotados na agência reguladora e fiz a pergunta e o pedido em decorrência de pedido feito por cidadãos nesta casa e pelas redes sociais também. Informaram-nos que não existe um procedimento de protocolo entregue pela agência reguladora quando se entrega o pedido, quando se procura pela autarquia a fim de solicitar alguma demanda. E todos os órgãos públicos possuem modo de protocolo, procedimento protocolar. Isto é habitual para dar segurança tanto ao órgão, ou setor, ou poder, quanto ao requerente, a pessoa que requer. Fiz esse pedido, como disse e como me comprometi, numa ocasião, e espero que, a partir da provocação, a agência reguladora sane esse problema e entregue ao cidadão o sistema protocolar que é de direito e é totalmente constitucional. O referido requerimento está em votação. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento 116/2017. Senhor presidente, requeiro a Vossa Senhoria, obedecidas às normas regimentais, seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, encaminhando o presente documento com as seguintes indagações. Número 1. Referente ao processo seletivo edital número 01/2016, há um planejamento para a convocação para os cargos de agente comunitário de saúde desse processo de seleção? Se forem convocados, quantos agentes seriam e qual a previsão para provimento dos mesmos? Número 2. Caso não haja previsão para a convocação, favor explicar os motivos. Plenário Cílio Ignati, 3 de março de 2017, Miguel Brajão Lima Coelho, vereador. O requerimento número 116 está em discussão. Fará uso da palavra o vereador Gideon dos Santos. Boa noite, senhor presidente, vereadores, público presente, internautas e ouvintes de rádio. Fico feliz por esse requerimento, pois
Foi um concurso prestado há aproximadamente 2 anos atrás, que infelizmente não houve êxito no resultado dele. Houve-se aprovação, houve um curso para os aprovados dentro das vagas que estavam disponibilizadas, mas não foram chamados. Acredito que todos que fizeram esse concurso para agente comunitário querem uma posição, estão esperando uma posição atual. Todo dia somos questionados a respeito desse concurso por várias pessoas que passaram, e não são poucas que passaram nesse concurso. Então não foram chamados nesses 2 anos que esperavam, nesse começo de mandato, mas eu acredito que a administração atual tem um respeito com as pessoas que fizeram o concurso e vai dar uma posição clara para que todos que estejam esperando, ou que vão ficar na fila, ou que não vão, para que saibam a prioridade de cada um, porque eu sei que o Brasil está difícil, muita gente desempregada e contando com o salário desse concurso. Então, ao Executivo, que esclareça a cada cidadão essa situação, pois os que estão no concurso só estão na fila esperando para ser chamado, porque a maioria já está pronto para trabalhar. Uma boa noite. O requerimento continua em discussão. Para uso da palavra, o vereador Alessandro Rossi Bertazzi. Senhor presidente, colegas vereadores, parabenizar o presidente Miguel por ter feito o requerimento. Realmente, vereador Gideon, quase todos os dias nós estamos sendo questionados, não só pelo agente comunitário de saúde, mas também pelo controle de vetores, pessoal que fez o concurso buscando uma vaga para trabalhar então no combate à dengue. Então é importante que a prefeitura se manifeste e faça uma nota, esclareçam então para os vereadores dessa Casa de Lei, para que a gente possa estar levando essas informações, porque nós estamos sendo questionados e não estamos tendo a resposta correta para dar para essas pessoas. O requerimento continua em discussão. Senhores vereadores, nesse requerimento, como o próprio conteúdo diz e como os nobres colegas que me anteciparam elucidaram, ele aborda informações e procura do Executivo informações concernentes ao processo seletivo realizado para a contratação dos agentes comunitários de saúde. Foi provocado por algumas das partes interessadas e que disseram que estão esperando já há um longo tempo por essa oportunidade e a cidade está carecendo de investimentos e de situações na área da saúde e, por tal, reivindicaram a esta egrégia casa informações concernentes a esse procedimento e qual é a viabilidade, quando será realizado, qual é a perspectiva da administração. O requerimento número 116 está em votação. O aludido requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento 117/2017. Senhor presidente, requeiro a Vossa Excelência, obedecidas as normas regimentais, seja oficiado ao comandante da 4ª Companhia da Polícia Militar, Tenente Leonardo Regis Ramos, encaminhando o mesmo um pedido de intensificação do patrulhamento no Parque Santo Afonso no período noturno. Justificativa. Moradores procuraram esse vereador, que subscreve a matéria, relatando que vários furtos têm ocorrido naquela localidade, sempre no período noturno, principalmente nas obras que, mesmo com muros e portões altos, são alvos desses delitos, onde por várias vezes munícipes tiveram materiais furtados. Sabedor que sou do comprometimento do nobre comandante, encaminho o pedido em tela, objetivando a melhoria da segurança no local e aproveito a oportunidade para retirar meus protestos de elevada estima e consideração. Plenário Ciro Ignatius, 3 de março de 2017, Miguel Brajone Lima Coelho, vereador. O requerimento número 117 está em discussão. Em votação, o requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento 118/2017. Senhor presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, obedecidas as normas regimentais, seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, encaminhando o presente documento com as seguintes indagações. Número 1. A atual administração pública já realizou estudos no sentido de adequar os vencimentos dos servidores municipais para cargos ou funções tais quais os pisos salariais estejam defasados ao aplicado em outros municípios e no mercado de trabalho. Número 2. Em caso positivo, especificar quais cargos foram estudados pela municipalidade e que ações serão tomadas para adequação das respectivas remunerações. Favor enviar as fontes de estudos ou pesquisas realizadas. Plenário Ciro Ignatius, 3 de março de 2017. Miguel Brajone Lima Coelho, vereador. O requerimento está em discussão. Em votação. Requerimento número 118 foi aprovado por unanimidade. Requerimento 119/2017. Senhor Presidente, requeiro a Vossa Excelência, obedecidas as normas regimentais, seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando ao mesmo as seguintes informações. Número 1. Há previsão de asfaltamento da rua Gabriel Ferreira Felipe, que liga o bairro Santa Cruz ao Jardim Botafogo? Se sim, enviar informações a respeito. Se não, favor explicar os motivos. Número 2. Em caso positivo, há a possibilidade de adesão dos moradores? Se não, por quê? Número 3. A referida rua tem instaladas galerias de águas pluviais? Justificativa. Munícipes questionaram este vereador, que subscreve a matéria, sobre a possibilidade de asfaltamento, pois anseio por tal benfeitoria. Plenário Ciro Ignatius, 3 de março de 2017. Miguel Brajone Lima Coelho, vereador. O requerimento número 119 está em discussão. Em votação. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Indicações. Número 239/2017, do vereador Alessandro Bertazzi, sugerindo a remoção de galhos pelo bairro Vila Nova. Número 240/2017, do vereador Alessandro Bertazzi, sugerindo a remoção de galhos do bairro Jardim Sérgio Dornelli de Carvalho. Número 241/2017, do vereador Alessandro Bertazzi, sugerindo serviço de limpeza nas imediações da Associação Atlética Banco do Brasil, no bairro Recreio, Aeroporto. Número 242/2017, do vereador Alessandro Bertazzi, sugerindo operação tapa-buracos na rua Jaci Ferreira da Cunha, no bairro São Manuel. Número 243/2017, do vereador Gustavo Braga, sugerindo contato com a Intervias, Secretaria Estadual de Transportes e Governo Estadual, no sentido de iniciar estudos para a construção de uma rotatória no trevo da SP 215, em que dá acesso aos bairros Jardim Pascoal Salzano e Centenário. Número 244/2017, do vereador Gustavo Braga, sugerindo a possibilidade de oferecer aos profissionais da rede pública municipal de ensino merendas servidas nas escolas e creches. Número 245/2017, do vereador Gideon dos Santos, sugerindo tapa-buracos na rua Manuel Tangerino, à altura do número 168, do bairro Vila Maria. Número 246/2017, do vereador Gideon dos Santos, sugerindo limpeza em um terreno de propriedade da municipalidade, localizado na rua Cecílio Nicolau, altura do número 450, no bairro Jardim Recreio. Número 247/2017, do vereador Marcelo Ozelin, sugerindo pintura de sinalização de solo nos bairros Parque Lagoa Serena, Jardim Alto do Serra d'Água e Jardim Santa Rosa 1 e 2. Número 248/2017, do vereador Marcelo Ozelin, sugerindo o conserto de um poste de energia
localizado dentro do Cemitério Novo Cristo Rei. Número 249/2017, do vereador Marcelo Ozelin, sugerindo o corte de grama, bem como uma ampla limpeza no projeto do Serra d'Água. Número 250/2017, do vereador Alan João Orlando, sugerindo coleta de lixo e limpeza pública nos bairros do Porto Belo 1 e 2 e Vila Real. Número 251/2017, do vereador Ismael Miguel da Silva, sugerindo ajuste na sinalização de trânsito na rua Padre Capelli, nas proximidades do número 318, esquina, onde as árvores estão atrapalhando a visualização da mesma. Número 252/2017, do vereador Sérgio Rodrigo de Oliveira, sugerindo a troca da grade de proteção da Boca de Lobo, localizada na esquina da rua Albino Alves com a Avenida Vicente Zini. Número 253/2017, do vereador Sérgio Rodrigo de Oliveira, sugerindo fiscalização de posturas em terrenos localizados na rua Onélio Cremonese, em frente e ao lado da casa de número 70. Número 254/2017, do vereador Sérgio Rodrigo de Oliveira, sugerindo a remoção de galhos e lixos acumulados na rua José Américo da Silva, de frente ao número 379, do bairro Jardim Aníbal. Número 255/2017, do vereador Antônio Carlos Correia, sugerindo a limpeza do bairro Jardim Recreio. Número 256/2017, do vereador Antônio Carlos Correia, sugerindo tapar buracos existentes nos cruzamentos das ruas 19 de Outubro, Padre Capelli, com a Avenida Dr. José Ferreira de Azambuja. Número 257/2017, do vereador Antônio Carlos Correia, sugerindo o recapeamento da rua Urbano Romano Meireles, no bairro da Vila Daniel. Número 258/2017, do vereador Miguel Bragione, sugerindo medidas para amenizar o problema de buracos na rua Antônio Faria, no Parque Residencial José Gomes. Prestação de contas do Legislativo referente ao mês de fevereiro 2017, dado conhecimento à Casa. Palavra livre inicial. Não havendo nenhum vereador inscrito para uso da palavra livre inicial, solicito aos senhores vereadores a dispensa do intervalo regimental para adentrarmos a ordem do dia. Havendo concordância do plenário, entramos para a ordem do dia. No entanto, nada consta a deliberar. Passo, então, a palavra livre final. Inscrito previamente o vereador Gustavo Braga. Senhor presidente, colegas vereadores, Paulo, do programa Abordagem Regional, da Rádio Comunidade, o pessoal que está transmitindo com a gente, público presente. Primeiramente, eu gostaria aqui de dar os parabéns e pedir aos nobres colegas o apoio para uma moção de aplauso que nós estaremos apresentando na próxima sessão ao Dr. Evelco Fortes Salzano. Ele que fez uma doação para que nosso hospital pudesse ter a UTI com 6 leitos, que é muito importante para a nossa cidade. Isso é uma garantia que nós vamos ter, tá? De não precisar às pressas ser removido daqui,
tendo condições no nosso hospital, que já está bem equipado, e agora com essa ETI vai ficar melhor ainda, com certeza, tá? Para amenizar um pouco mais os problemas de saúde nosso aí. Então eu peço aos nobres colegas, se puderem subscrever na próxima semana, essa moção de aplauso que nós estamos fazendo, onde eu participei da inauguração, presente junto com o deputado Nelson Marqueselli, que é um dos deputados que mais traz recursos para o hospital todos os anos. Até ontem, no Facebook, uma pessoa falou assim, Gustavo, mas o que ele trouxe para o hospital? Falei assim, ele trouxe nesses últimos anos, não vou falar anteriores, o arco cirúrgico, que é um aparelho de raio-x portátil, no valor de R$250 mil, R$150 mil para pintura externa, R$150 mil para cama, maca e equipamentos, mais de R$100 mil para a compra da ambulância, R$250 mil para o gerador, que pode acabar a energia em Porto Ferreira, o nosso hospital vai ficar funcionando, porque nós temos uma verba do deputado Nelson Marqueselli, que deu condições do hospital fazer o gerador, e mais R$100 mil para gasômetro e equipamentos. Estava até conversando com o Miguel sobre isso. Então, essa é a importância de ter bons deputados e saber o que eles trazem para Porto Ferreira. Porque quando vem aqui falar, eu peço, pedimos sim. Muitas vezes nós não conseguimos, mas nós pedimos sim. Esse é o nosso papel e a população tem que saber realmente quem são os deputados que trazem verba. Como o Marcelo está sempre falando de deputado, Dentinho, o Alan, o Sérgio, o Miguel, aliás, todos aqui. Então, vocês têm a obrigação de saber, para não chegar em época de campanha e ficar olhando o Facebook com fofocas, com mentiras e muitas vezes falsos perfis que se escondem atrás, porque não tem coragem de falar na frente, ficar denigrindo a imagem de deputados ou de pessoas que realmente trazem recurso para facilitar a nossa vida. Então, isso aí nós temos obrigação de falar para vocês. Eu gostaria também de aproveitar o assessor legislativo, Maquininha, que está aqui para fazer não é nem nenhuma crítica, mas é, mais uma vez, reforçar. Nós pedimos para o prefeito Rômulo estar se reunindo com os vereadores para falar sobre as indicações. Algumas indicações eu estou vendo que ainda não está tendo resposta e são urgentes. Daqui a pouco nós vamos parar com a indicação e começar a fazer requerimentos. Por exemplo, eu estava vindo para cá, chovendo, estava na ciclovia, onde eu já fiz uma indicação que essa ciclovia está totalmente irregular. Tinha bicicleta, tinha fila de carro parando para subir a rua da praça, Dona Balbina, tinha carro entrando no lugar de bicicleta, bicicleta voltando para cima, entrando de qualquer jeito, com risco de acidente aqui no calçadão. Outra que nós fizemos foi aqui da Escola de Comércio, na saída de alunos, que precisa de policiamento e precisa do trânsito para poder adequar e não ter problema de acidente. A molecada saindo de uma vez ali é perigoso, moto subindo, correndo. Então, nós estamos pedindo, Maquininha, que fale com o Rômulo para poder realmente marcar essa reunião, para a gente poder cobrar as nossas indicações. Muitas vezes é um buraco, um mato, uma folha, um galho, isso aí a programação da prefeitura faz, conforme a gente vai pedindo e vai solicitando. Mas outras vezes a indicação de um vereador é um caso grave, um caso que pode prevenir um acidente grave. Tá? Para terminar, senhor presidente, sobre uma indicação que eu fiz das merendas, muitas vezes falam que os profissionais aí da educação, professores, funcionários, não podem se alimentar das merendas, porque eles já recebem em seus salários o auxílio alimentação. Poxa vida, mas nós sabemos que tem casos que sobram merendas e as mesmas são jogadas fora, tá? Então, nada mais justo que depois que tiver a demanda dos alunos, poder esses profissionais também se alimentarem. Uma boa noite a todos. Inscrito previamente o vereador Francisco Donizete Pereira. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente e que nos ouve pelos meios de comunicação. Eu ouvi o nosso vereador Gustavo falar, endosso as palavras dele sobre as indicações, porque eu também fiz várias indicações e praticamente não fui atendido ainda nas indicações. Inclusive ali no Centenário 2, tem um buraco grande ali, e os pessoal daquela rua lá me cobraram, e eu já fiz essa indicação para tampar. E vi
a possibilidade ali, que foi uma ligação de água da Odebrecht. Amanhã, esse pessoal dessa rua Antônio Mendonça, Salvador, pode ficar sossegado que eu vou correr atrás para tomar as medidas possíveis para tampar aquele buraco, pois está cada vez crescendo mais. E também a indicação ali do Pascoal Salzano Centenário, que eu fiz também, já fiz essa indicação, e falei com o deputado Léo de Oliveira, ali na 215, possibilidade de fazer, se não uma intersecção ali, círculo, uma lombada para reduzir a velocidade, pelo menos. E ele falou para mim que vai tomar uma providência e logo mais eu terei uma resposta ali. E mais coisas que a gente pediu para ele também, e estou indo aí daqui uns 30 dias mais ou menos, até Ribeirão para falar com o nosso deputado, o Baleia, e vamos correr atrás para trazer recursos para a nossa cidade. Provavelmente terei umas notícias boas. O nosso amigo Toninho também, nosso vereador do PMDB, ele fez um pedido ao Léo também para o nosso hospital. Brevemente teremos uma resposta, né, Toninho? Eu agradeço a todos. E aqui agora, presente, eu quero agradecer a presença de todos, e também, do mais especial, o pastor Rodrigo, que da Igreja Ministério Jerusalém, o diácono Alex e o diácono Jackson. E eles vêm trazer um convite para sábado, vai entregar na mão do presidente, um convite para que nós sejamos presentes a um evento que vai ter ali no CRIS. Provavelmente, não é a certeza ainda, estará o deputado ali também, me fugiu o nome do deputado ali que você falou para mim, mas provavelmente vai estar ali. Então, queria agradecer a todos, estamos trabalhando. Mais uma vez, eu quero agradecer o vereador Gustavo por falar das indicações, que já nós temos que fazer aí também um requerimento sobre as indicações. Obrigado. Vereador Alessandro Rossi Bertazzi, tens a palavra. Senhor presidente, colegas vereadores, quero aqui, viu, Gustavo, parabenizar também o doutor Evelco Salzano, empresário daqui de Porto Ferreira, amigo aqui da cidade de Porto Ferreira. Doutor Evelco, sem dúvida, é uma pessoa que vem contribuindo e muito com o desenvolvimento de Porto Ferreira. Para quem não sabe, o doutor Evelco, ele é acionista majoritário da Vidroporto. E é uma pessoa que, dentro da medida do possível, sempre vem estendendo a mão aqui para Porto Ferreira. Parabenizar também o nosso Hospital Dona Balbina, todas aquelas pessoas que, direto e indiretamente, vêm ao longo de todos esses anos, trabalhando e contribuindo para o desenvolvimento desse hospital, que presta um serviço de qualidade para a população de Porto Ferreira. Lembrando que vários hospitais da nossa região vêm passando por dificuldade, e o Hospital Dona Balbina se mantém firme, porque tem pessoas sérias. Eu me recordo que há muitos anos atrás nós não tínhamos a maternidade, e hoje nós temos essa maternidade, que na época foi um trabalho feito com o deputado Nelson Marquiselli, deputado Lobe Neto, então deputado Dorival Braga. Logo depois, nós tivemos também a CTI do Hospital Dona Balbina, no ano de 2008, através de um recurso do deputado federal Carlos Sampaio. Hoje, nós estamos inaugurando a UTI. E é importante frisar, o ano passado deram risada aqui na minha cara, porque eu vim aqui defender a construção, a criação do centro de hemodiálise. Então, nós esperamos que o próximo passo do Hospital Dona Balbina seja a criação do centro de hemodiálise. Como eu mesmo disse, maternidade, o CDI, que é o Centro de Diagnóstico por Imagem, o CTI, hoje é a UTI. Então, nós precisamos olhar com carinho com as pessoas que são renais crônicos. Eu fui renal crônico, sou renal crônico, hoje, graças a Deus, eu sou uma pessoa transplantada. Mas só Deus sabe o sofrimento que essas pessoas têm, que sair daqui de Porto Ferreira, ir para São Carlos, ir para Ribeirão Preto,
O Marcelo Zelim sabe muito bem disso daí. Então é importante a gente destacar e dar os parabéns para todas aquelas pessoas que vêm direto e indiretamente trabalhando para o Hospital Dona Balbina. Gostaria também aqui, Miguel, hoje pela tarde eu recebi a visita do professor Ricardo Simões, que está nesse final de semana realizando aqui no pátio da FEPASA o Expo Clássicos. Então gostaria de estender o convite, um convite aí que já passei para os vereadores, está chegando na mão de cada um dos senhores, e também para toda a nossa população, que vá até o pátio da FEPASA e participe desse grande evento. Boa noite a todos e muito obrigado. Inscrito previamente o vereador Ismael Miguel da Silva. Senhor presidente, mesa diretora, senhores vereadores e público presente, e todos aqueles que nos assistam através da internet, rádio, uma boa noite a todos. Não ia dizer da indicação, mas foi bem dito, parabéns, Gustavo. E eu quero dizer aqui a todos vocês, às vezes nós mandamos indicação aqui, eu diria com as minhas palavras, né? Às vezes, aí sim seria urgente. Eu quero dizer, porque eu me posicionei também em uma indicação onde, ali no Jardim Aníbal, tem um poste. O pé do poste está caindo. Entendeu? Então vai muito mais além do que uma indicação. Eu diria que isso seria urgência. E também eu quero falar sobre o meu posicionamento, a questão da urgência, né? Então, eu quero parabenizar, eu quero me posicionar e dizer o porquê de eu estar negando também, porque eu aprendi recentemente aqui com a Casa de Leis, com alguns vereadores, que até pelo passado que passou, eles até mesmo se colocaram, se posicionaram que erraram. Talvez faltaria um dia a mais, 2 dias ou uma semana a mais, não sei quanto tempo. Então, eu também gostaria, sim, desse tempo para estar analisando esse projeto. Nós sabemos que nós temos 9 vereadores novos nessa Casa de Leis. Isso não é brincadeira, nós estamos aqui para defender, para ler, lei, pauta, e eu estou aprendendo muito aqui com o assessor. Nós temos aqui o nosso presidente, que tem nos auxiliado muito bem, eu quero até agradecer por tudo que tem feito. Então, por isso, eu estou aqui, né, o meu posicionamento, tá, com o pedido de urgência. Outro sim é com a empresa Valfer. Na verdade, fui procurado por alguns munícipes e eles até falaram: Ismael, na região periférica da cidade, eles também limpam, eles também passam. Eu também gostaria dessa resposta, né, porque eu vejo sim que tem algumas vias, algumas avenidas aqui das cidades que são prioridade, mas nós todos, ferreirenses, os munícipes, eles estão atentos. O povo hoje, irmão, eu gostaria de dizer a todos vocês, amigos, que o povo, ele cobra. Eu sou um vereador, eu estou na rua, então eu até quero deixar à disposição de todos aqui, para que você se prontifique mesmo, tá? E esse é o pedido até então do meu posicionamento quanto a esta empresa. Eu gostaria também do cronograma que eu falei, né? Qual é a planilha que eles têm, quais são os bairros que ele atua frequentemente. E desde já quero deixar uma boa noite a todos. Pastor Rodrigo, Deus abençoe pelo convite. Eu não estarei aqui no sábado, mas eu creio que a maioria dos vereadores está muito grato. Uma boa noite a todos vocês. Vereador Alan João Orlando fará uso da palavra livre final. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente e que nos acompanha através dos veículos de comunicação. Vim informar a população que na semana passada, na última quinta-feira, eu estive com o prefeito Rômulo Ripa, o Marcelo Padilha, assessor do deputado federal Lobi Neto. Nós estivemos em São Carlos, no gabinete da vereadora Laide, do PMDB, inclusive, e ela faz um trabalho em relação aos direitos dos animais, à proteção animal. Em São Carlos já faz aí mais de 16 anos
que ela trabalha com essa causa. E ela foi explicar um pouquinho para a gente como funciona o projeto no município de São Carlos, junto com a Prefeitura Municipal. Também existe uma ONG independente que toca o projeto, independentemente da Prefeitura estar junto ou não. Eles conseguiram abrir dentro da municipalidade, da administração, um setor próprio dos animais, que não se enquadra dentro da saúde, mas sim dentro do meio ambiente. E aqui também o prefeito falou que vai ser essa na reestruturação, que é o correto, no que se trata a violência contra os animais, enfim, aos maus tratos. E a gente vai fazer algumas parcerias, alguns estudos para serem implementados aqui no município de Porto Ferreira, a médio e longo prazo, junto, né, a essa ONG de São Carlos. Então, vai unir ao Centro de Zoonose, a veterinária local e uma veterinária de lá de São Carlos, para que a gente possa fazer algumas programações especiais aqui para o nosso município, que vai ser avisado a população, enfim, para que todos possam levar os seus animais domésticos, de denúncia, né, vítimas de maus tratos também, e possam participar dessa campanha que vai ser realizada pela Prefeitura Municipal. Em parceria também com o deputado Lobineto, que está junto com essa corrente em relação aos animais. Então, eu vim prestar essa informação que a gente divulgou na semana passada. Quero parabenizar também o doutor Evelco, outros deputados que realizaram emendas, né, deputados também de partidos daqui dessa casa, de vereadores aqui dessa Casa de Leis, que foi inaugurado no sábado a UTI do Hospital Dona Balbina, um grande ganho para o município que não possuía essa aparelhagem, e os pacientes tinham que sair às pressas para outras cidades, correndo grande risco de vida. Então, parabenizar por essa inauguração, dizer que eu entrei em contato com o Hospital Dona Balbina, inclusive conversei com o presidente Miguel Bragione, para que a gente possa fazer nessa semana uma visita da Câmara Municipal, dos vereadores, a essa UTI, e nos colocar o mandato de cada um de nós à disposição do hospital, para que possamos também, junto aos partidos, trazer recursos e melhorar cada vez mais o hospital aqui da nossa cidade. Quero salientar também, bem lembrado pelo vereador Dentinho, em relação ao Expo Clássicos, que vai ser realizado agora no sábado, na FEPASA, é a parceria da Redcom. É importante essas empresas que participam, né, de eventos culturais, eventos esportivos, enfim, fazem um apoio cultural. Então, essa é a minha palavra aí em relação a essas demandas, essas informações. Agradecer a presença da população que tem participado das sessões, acompanhado o trabalho de cada vereador. É muito importante porque é através de vocês que a nossa pauta sempre fica cada vez mais recheada de pedidos, solicitações, indicações, enfim. Então, tem que ter essa parceria do vereador com a população. Boa noite a todos e muito obrigado. Senhores vereadores, congratulo inicialmente ao Hospital Dona Balbina pela inauguração da UTI. Recebi hoje o pedido do colega Alan João, e que solicitou essa visita em conjunto dos vereadores e será partilhada internamente sobre horário e dia de melhor disposição de todos. Dr. Evelco, como o Gustavo falou, e o vereador Bertazzi acabou de se esquecendo, recebeu por esta casa o título de cidadão ferreirense, cidadão nosso ferreirense mesmo, de escola, de qualidade, que traz muito orgulho a nós ferreirenses, em razão de seu comportamento, de sua conduta, sempre uma conduta solidária e sempre pensando ao bem da comunidade, sem se envolver com a política, sendo o pai dele aquele que atingiu a um degrau, na verdade, político e histórico desta cidade. Ele foi vice-governador, sendo ferreirense, Dr. Erlindo Salzano. Dr. Evelco, advogado, há muito lutou e se aproximou até do Hospital Dona Balbina com a intenção de trazer para Porto Ferreira um espaço onde pudesse fazer o tratamento das pessoas com o problema, a necessidade da hemodiálise. E por várias questões técnicas, sobretudo de manutenção desse cômodo específico, ainda não foi possível esse sonho se tornar realidade, que é um sonho do Dr. Evelco, que sofre por aquilo que sofreu o colega Bertazzi. Quero trazer aos senhores também, como havia dito na sessão da semana passada, que o nosso assessor jurídico foi até São Paulo, na semana passada, para buscar documentos referentes ao processo apreciado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
sobre o julgamento que lá ocorreu, ainda não se transitou em julgado, referindo-se ao processo inicial, o contrato entre a Prefeitura Municipal e a concessionária de água e esgoto. E o nosso assessor jurídico, lá chegando, se deparou com 30 volumes de documentos. Senhores e senhoras, 30 volumes, sendo que cada volume possui mais ou menos 250 páginas. São 7.500 páginas, o que está sendo analisado pelo Tribunal de Contas. Estou partilhando a todos para que os senhores vejam a dimensão do assunto que a Câmara Municipal está se propondo a analisar, a investigar e, como disse, com prudência, com sapiência, com análise e com tempo para chegar a um denominador comum sobre os documentos que serão acostados e juntados quando da petição que será apresentada para a constituição da SEI. Além desses documentos, o nosso assessor jurídico não teve tempo, não teve condições de copiar e digitalizar essa imensidão documental. Ele fez uma triagem e dessa triagem ele fez as cópias devidas, trouxe a esta casa, cópias estas para conhecimento de todos os vereadores e cópias que serão utilizadas para o embasamento. Além destas, ele esquivou-se da digitalização da cópia de documentos referentes ao município, já que estão no município, ele optou, e com sabedoria, pelos documentos tratados por lá, pelo próprio tribunal. Portanto, já fez a diligência, o pedido à administração que encaminhasse as cópias dos documentos municipais para juntarmos à petição. Na semana passada, fiz um requerimento, como praticamente todos os colegas tiveram acesso e conhecimento, referente a um processo também que trata da época em que houve a concessão. Esse documento vai chegar e vai ser instruído a todo esse rol de documentos, de informações que deverão ser instruídas quando da apresentação para a constituição da SEI. Trago isso para os senhores, mais uma vez, para dizer do nosso comprometimento com cada um. O vereador não está brincando, o vereador não está fingindo que está trabalhando, muito pelo contrário. Ele está aqui atendendo a população, ele está aqui ouvindo os reclames e ele está participando da população. É claro que nós, vereadores, não temos que entrar em situações pessoais, em discussões pessoais. Ora, preferimos isso, preferimos aquilo, entendemos isso, entendemos aquilo outro. Nós temos um rito, nós temos um regimento a ser cumprido, nós temos uma lei orgânica a ser obedecida e o vereador só pode fazer aquilo que a lei permite a ele. Ele não pode se dar ao luxo de fazer à revelia o que passar na cabeça dele. Se ele assim o fizer, ele vai ensejar na quebra do decoro parlamentar e a consequência pode ser a cassação do parlamentar, do vereador. Sem mais, agradeço a atenção e presença de todos os que compareceram a esta sessão e encerro a presente com uma salva de palmas aos pavilhões.